Escuta a ciência. 2 crianças morreram por causa dos temporais no interior baiano. Cidades inteiras ficaram alagadas. 4 pessoas morreram em São Paulo em menos de 24 horas por causa das fortes chuvas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 55 o número de mortes causadas pelos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. Mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Foi uma madrugada de medo e tensão em Sorocaba, no interior de São Paulo. Aumentou agora a água, ficou pior ainda. A chuva forte alagou vários bairros. A água subiu 3 metros. Nesta sexta-feira, o governo estadual do Rio Grande do Sul aumentou para 39 o número oficial de mortes provocadas pela chuva. E ainda há 68 pessoas desaparecidas. Barragens estão na iminência de se romperem no estado. E os danos das enchentes atingiram também Porto Alegre. O nível do Guaíba fica abaixo de 5 metros pela primeira vez desde sábado. Mas áreas extensas de Porto Alegre ainda estão debaixo d'água. Virada na direção do vento faz nível da Lagoa dos Patos voltar a subir na região sul. Depois das 2 últimas enchentes, Arroio do Meio achou que estava mais preparada para a emergência, mas não estava. E agora tenta encontrar uma forma de reconstruir a cidade. A minha casa é a mais alta, acho que da rua, fora da esquina lá. Tudo. A gente ergueu, mas entrou. Tudo, perdeu tudo. Que comprou novo agora, por causa da outra enchente, tudo. Todo mundo perdeu tudo. Não tem que não perdeu. Vendo cosmético, meus... Ficou um monte de mercadoria lá. Um monte de mercadoria para vender. Prejuízo grande. Enorme, porque os boletos chegam. Os boletos vão chegar. Tá tudo lá. Não tá fácil. A minha embarcação é pequena, eu quero apoiar todo mundo, mas... É triste. Há quem diga que o clima não está mudando. Há quem diga que as catástrofes climáticas são cíclicas e sempre vão acontecer. Há quem diga que a pandemia de Covid-19 não tem nenhuma relação com a questão ambiental. Há quem diga que não existe aquecimento global e que devastar nossos biomas não gera nenhum impacto em nossas vidas. Mas e o que a ciência diz sobre isso? Qual a influência real do aquecimento global e das mudanças climáticas em nossas vidas? Quando eu vi só o desastre, perdi tudo mesmo. Entrei com água aqui no pescoço, ó. O senhor entrou, voltou? Voltei ainda para tirar ainda, só consegui. Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil. Uma tragédia climática no Rio Grande do Sul atinge nesse momento diversas cidades do estado. O clima é de tristeza e de muita revolta porque sabemos que os responsáveis por essa tragédia não serão responsabilizados. Muita gente, precisando de socorro e a gente tudo batalhando aí. E foi um caos total, rapaz, muito complicado. Você pode estar se perguntando, e quem são os responsáveis? A chuva? São Pedro? Deus? Não, a gente tem que começar a entender de uma vez por todas que tragédias climáticas podem ser prevenidas com investimento adequado nos setores responsáveis. Mas não só isso. Há uma série de projetos de leis que buscam aumentar as áreas de devastação ambiental sem nenhuma preocupação com o nosso futuro. E sem falar na falta de compreensão por parte dos governantes e tomadores de decisão acerca da importância de colocarmos um fim no uso de combustíveis fósseis. É claro que, falando especificamente do caso do Rio Grande do Sul, temos evidências de, no mínimo, uma negligência do governador do estado, Eduardo Leite, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O avanço da destruição ambiental no estado do Rio Grande do Sul, por meio de mudanças em normas ambientais por Eduardo Leite, junto com os cortes de investimentos em setores de prevenção de desastres climáticos, talvez já seria o suficiente para pensarmos em uma responsabilização pela tragédia. O que me relatou foi que é um cenário muito triste, porque à noite é um breu, eles escutam as pessoas pedindo socorro
E aí daqui a pouco não existe mais os gritos de socorro, daí não sabe se a pessoa cansou, se a pessoa morreu. Ele disse que foi o cenário mais triste que ele viu na vida. Veja só, o governador Eduardo Leite resolveu passar a boiada e em seu primeiro ano de mandato. Ele alterou cerca de 480 normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. E o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que investiu R$0 em prevenção de enchentes em 2023. Será que o prefeito não tem nenhuma culpa na enchente recorde do Guaíba? Mas como poderíamos imaginar esse negacionismo climático vindo da prefeitura de Porto Alegre, não é mesmo? Justo da gestão que tem como vice-prefeito o Ricardo Gomes, que é ligado a Brasil Paralelo. Sim, aquela empresa, provavelmente uma agência de marketing, que busca construir um Brasil paralelo, criando conteúdos com viés ideológico de extrema-direita. Uma empresa que produziu muitos conteúdos que negam as mudanças climáticas. Negacionistas climáticos na política? Será que isso pode dar errado? O governador Eduardo Leite está bravo, mas eu já disse, é preciso que se digam todas as coisas. Ele tomou medidas contra a preservação ambiental e não... Governador, arrependa-se em vez de negar. Entendeu por que essa tragédia tem sim responsáveis? Assim como essa tragédia do Rio Grande do Sul, outras situações graves mostram que o planeta está em colapso e o Brasil tem sido atingido por diversos eventos climáticos extremos que merecem nossa atenção. O relatório da OMM, Organização Meteorológica Mundial, sobre o estado do clima na América Latina e no Caribe em 2023, confirmou que 2023, sim, o ano passado, foi o ano mais quente já registrado. O relatório mostrou que o Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023. 12 eventos climáticos extremos só em 2023. Tá entendendo? Foram reportados 5 ondas de calor, 3 chuvas intensas, 1 onda de frio, 1 inundação, 1 seca e 1 ciclone extratropical. Sendo que 9 destes eventos foram considerados incomuns e 2 sem precedentes. A onda de calor que atingiu a Amazônia em julho de 2023 foi considerada sem precedentes e contribuiu para uma das piores secas já registradas. Segundo autoridades do Porto de Manaus, o nível do Rio Negro caiu para 12,70 metros em 26 de outubro, o mais baixo já registrado desde que as observações começaram em 1902. E não foi só isso, né? Tivemos grandes incêndios florestais em regiões afetadas pelo calor no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Na Amazônia foram registrados 22.061 focos de incêndio em outubro, o pior número para o mês desde 2008. Isso resultou em fumaça intensa que impactou toda a população de Manaus, estimada em 2 milhões de pessoas. E teve mais. O outro evento sem precedentes registrado no Brasil em 2023 foi um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que gerou chuvas volumosas, fortes rajadas de vento e causou impactos severos em muitas cidades. Desesperada. Não salvei nada, nem documento meu, beijo, tá tudo lá. Em Porto Seguro. E eu não tô falando do evento climático que aconteceu agora não, viu? Eu tô falando de 2023. Se você não se lembra, procura aí para se lembrar. E ainda, o relatório mostra que esses eventos extremos influenciaram na economia. Veja só quem poderia imaginar, não é mesmo? No Brasil, tanto o excesso de chuvas quanto a seca atrasaram o plantio de soja. Além disso, mais de 1.000 cabeças de gado morreram com uma onda de frio em Mato Grosso do Sul. E isso provocou um prejuízo estimado de 3 milhões de reais. Então, o primeiro fato que temos e que é corroborado por muitos dados e registros é que sim, as mudanças climáticas estão acontecendo. A gente está vivendo eventos climáticos extremos e, de acordo com a ciência, esses eventos estão ligados ao aquecimento global devido ao aumento do efeito estufa por ações humanas.
Outro fato é que realmente esses eventos afetam sim a nossa vida. O reflexo das nossas ações no planeta batem aqui mesmo, em nosso planeta, em nossas vidas. Infelizmente, nosso modo de viver, nosso sistema econômico, que só visa lucro acima de tudo, não é compatível com a realidade do planeta que habitamos. Vivemos uma luta desenfreada por dinheiro, usando recursos do planeta como se esses recursos fossem infinitos. Eles não são. A incompatibilidade já está aí. Em Santa Cruz Cabralha, o rio transbordou e alagou várias ruas. A água, pela primeira vez na história de Cabralha, ela passou do lado do rio para o lado do mar. Nosso sistema econômico se baseia em um planeta em que as ações humanas sobre o meio ambiente não geram impactos. Só que este planeta não é deste jeito. As ações humanas em busca de exploração dos recursos para ganho de capital geram impactos aqui neste planeta. Esses impactos já estão sendo vividos por nós. Imagina só como vão viver as próximas gerações. Ah, e não existe o planeta B, é aqui mesmo que vamos viver. E como vamos viver se as mudanças climáticas já estão provocando tantos impactos em nossa vida? Como frear o aquecimento global? E afinal, especificamente, quais são os danos que estamos tendo ou podemos ter por causa do aquecimento global e das mudanças climáticas? Então vamos por partes. Sim, tá cada vez mais difícil se adaptar às mudanças do clima. É complicado viver com eventos climáticos extremos. Eventos estes que, na maior parte das vezes, atingem em cheio as populações mais pobres. Embora indiretamente toda uma população pode ser impactada pelos efeitos desses eventos extremos. Mas vamos lá. Primeiro, é preciso que você compreenda bem o que são esses eventos extremos. Os eventos climáticos e meteorológicos extremos geralmente são classificados como de origem hidrológica. São as inundações bruscas e graduais, alagamentos, enchentes, deslizamentos. Eventos geológicos ou geofísicos, que são processos erosivos de movimentação de massa e deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos. Eventos de origem meteorológica, raios, ciclones tropicais e extratropicais, tornados e vendavais, e eventos climatológicos, estiagem e seca, queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor. Hoje, muitos desses eventos extremos estão ligados às mudanças climáticas. E se você quer entender mais sobre isso, eu sugiro que você volte e escute alguns episódios que tiveram a participação da Karina Lima, que é cientista da área de climatologia. O Escuta Ciência tem 3 episódios com a participação da Karina. São os episódios 77, tá calor, né? O 108, pintou uma mudança no clima. E 162, o mundo está acabando? Eita, 3 episódios. A Karina já pode pedir música no Fantástico. Ou então já pode pedir pro Escuta Ciência assinar a carteira. Afinal, foi a cientista que mais participou do Escuta Ciência depois de mim e do Júlio Ponce. Nós que nunca recebemos remuneração para isso. Vida de cientista, né, minha gente? Veja só que o Escuta Ciência tá desde sempre muito preocupado em mostrar que as mudanças climáticas estão ocorrendo e estão impactando em nossas vidas. Escuta Ciência na vibe, depois não me diga que eu não avisei. Mas vamos adiante. Nós vivemos uma pandemia muito grave que se espalhou por todos os países. Sobrevivemos. Os fatos sobre a eclosão da pandemia são conhecidos e, mesmo assim, nada mudou. Em relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBES, a ONU ressaltou que o surgimento de novas pandemias está associado às ações humanas, que levam a altas taxas de desmatamento e, consequentemente, a perda global de biodiversidade.
E não é somente a devastação dos biomas que pode levar patógenos de animais silvestres até as pessoas. Os cientistas preveem que, com o aquecimento global, novas pandemias poderão acontecer. Seja por doenças novas ou por aquelas já existentes, podemos ter epidemias que podem extrapolar continentes e ter potencial para gerar pandemias. E sinto muito informar, para frear o aquecimento global, a única forma realmente eficaz é reduzir até zerar o uso de combustíveis fósseis. E essa decisão sequer depende de nós, cidadãos comuns. Essa decisão está nas mãos daqueles que mandam no mundo. A péssima notícia é que eles não estão muito preocupados de verdade. E talvez seja porque os efeitos das mudanças no clima são mais devastadores para as pessoas mais pobres, e que são as pessoas que menos mandam no mundo e que vivem sob as condições determinadas por aqueles que mandam no mundo. Mas nem tudo está perdido. A gente pode se informar do problema, se indignar, ficar muito puto e exigir mudanças na nossa forma de viver, para que de fato possamos frear o que está acontecendo. Luísa, você achava que não ia sobreviver aqui? Foi. Quando eu passei ali, me deu pânico por causa do quadro de energia. Quando eu cheguei aqui, foi pior. A correnteza começou a me puxar, eu tentei me agarrar a esse poste, minha irmã gritou, não poste não, não poste não. Se você não se agarra aqui... Na hora que ele chegou, eu estava aqui, minha correnteza, ele conseguiu me puxar, chegou aqui, mas saiu tratando por aqui. E para você se informar bem, vamos entender um pouco sobre os impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas em nossas vidas. As mudanças climáticas interferem na saúde. Sim, essas mudanças no clima podem influenciar na propagação de vetores, na qualidade das águas e na produção de alimentos, além de contribuir para a poluição do ar. Vetores como o mosquito Aedes aegypti intensificam sua proliferação durante o calor extremo e a partir de chuvas abundantes. Em consequência disso, podemos ter um agravamento nas epidemias de arboviroses, como dengue, zika, chikungunya. Além disso, temos dados da plataforma Adapta Brasil, uma plataforma criada pelo governo federal em parceria com instituições de ensino de pesquisa do Brasil. Essa plataforma foi criada para mostrar os potenciais riscos das mudanças climáticas no país em diversas áreas. E as projeções da Adapta Brasil também apontam para o aumento de casos de leishmaniose tegumentária americana e leishmaniose visceral, além das arboviroses. Já vimos aumentar absurdamente o número de casos de dengue no Brasil nesse ano. Não é por acaso. E o pior é que a forte desigualdade social que existe aqui no país gera impacto direto sobre uma parcela da população mais vulnerável. São os mais pobres aqueles que mais podem sofrer com os efeitos das mudanças climáticas também na saúde pública. Embora já saibamos que esses efeitos podem vir com o surgimento de novas doenças ou com o crescimento do número de casos das arboviroses, principalmente a dengue, temos que ter um cuidado especial também com outras doenças transmitidas, que podem ter um aumento no número de casos em decorrência das mudanças climáticas. É o caso da malária e da febre amarela. Isso porque essas doenças, que estão relacionadas também a animais silvestres, podem ficar cada vez mais comuns em áreas urbanas por causa da devastação dos biomas. Além disso, poderemos ter mais casos de hepatite e leptospirose por veiculação hídrica, quando ocorre a ingestão ou contato de outras mucosas com água contaminada. Esses casos podem ser especialmente frequentes em casos de enchentes e inundações. Isso porque, com a chuva abundante, a dificuldade na drenagem de águas e as falhas na coleta de lixo e esgoto, teremos então cenários propícios para surtos dessas doenças. Devido à alta de casos, Minas Gerais está em situação de emergência por conta da dengue. Só nos primeiros 22 dias deste ano, já são 11.420 casos confirmados. E nesses cenários caóticos, como o do Rio Grande do Sul, a falta de água pode provocar mais casos de diarreias, causadas por gastroenterites decorrentes do consumo de água contaminada. Os impactos na nossa saúde não param por aí, gente.
estudos mostram que devem aumentar no Brasil as doenças respiratórias, cardiovasculares e até as doenças renais. Isso a partir do acréscimo de 1,5 graus Celsius a 4 graus Celsius na temperatura média do país até o final deste século. Essas são as projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, das Nações Unidas. Um estudo do Salud Urbana em América Latina, Salurbal, perdoem meu espanhol, que foi publicado na revista Nature Medicine, mostrou que quanto maior a temperatura, maior o risco de morte por doenças cardiovasculares e respiratórias. Essa conclusão foi possível a partir da análise de dados de mortalidade de 9 países da América Latina entre 2002 e 2015. Isso acontece porque a exposição às altas temperaturas altera a capacidade de adaptação do corpo em manter a temperatura corporal. Como resultado, alguns dos efeitos são insolação, desidratação e exaustão por calor. E esses efeitos repercutem na saúde cardiovascular e renal. Segundo o estudo publicado na revista Nature Medicine, as ondas de calor na Europa mataram mais de 61 mil pessoas em 2022. Isso é assustador, mas é real e já está acontecendo. Outro grande problema é o aumento de incêndios florestais naturais devido ao aumento de temperaturas e secas por causa do aquecimento global. Por conta de incêndios florestais, vimos muitas pessoas sofrendo por problemas respiratórios na região norte do país no ano passado. Esses incêndios mobilizam fumaça e partículas que podem irritar o trato respiratório e provocar aumento de hospitalizações por doenças respiratórias. As análises sobre os incêndios florestais apontam que a exposição ao material particulado fruto desses incêndios aumenta a morbimortalidade por causas cardiovasculares e respiratórias. Pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde concluíram que as queimadas na Amazônia brasileira representam cerca de 60% do material particulado emitido para a atmosfera no país. Essas substâncias contribuem para a alteração da composição química da atmosfera, ou seja, influenciam em escala mundial e favorecem uma nova configuração climática. É uma tragédia atrás da outra e tudo isso tem impacto em nossa saúde, em nossa vida. O lado bom é que há iniciativas para monitorar o clima e os efeitos para a nossa saúde. O Observatório de Clima e Saúde é o primeiro da América Latina. Foi criado por solicitação do Ministério da Saúde para contribuir com políticas de controle dos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde. O projeto tem colaboração do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dentre as atividades, esse projeto colabora com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, no Núcleo Brasil, conhecido como Rede Clima IPCC Brasil. Temos também o monitoramento do Centro de Conhecimento em Saúde Pública e Desastres da Fiocruz, que colabora com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Diante da iminência de desastres, além do papel importante dos estudos desenvolvidos por diversos grupos de pesquisa da área, temos o trabalho do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Há ainda iniciativas para ajudar a criar adaptações ao novo normal. É o caso da plataforma Adapta Clima, criada em 2017 pelo governo federal. A plataforma sistematiza e disponibiliza de forma colaborativa informações e materiais sobre adaptação à mudança do clima e conecta provedores e usuários de conhecimento nesta agenda. A manutenção da plataforma é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente desde a sua criação. Talvez a adaptação seja a alternativa mais viável mesmo, porque foram tantas metas estipuladas por líderes governamentais do mundo todo para diminuir
os impactos das ações humanas sobre o planeta. E, na prática, não vemos essas metas sendo cumpridas. São as decisões mais importantes de nossas vidas sendo concentradas nas mãos de poucos poderosos que não serão as pessoas mais atingidas pelas mudanças climáticas. Por isso, não podemos ignorar o quanto a desigualdade social direciona as consequências das mudanças climáticas para a população mais pobre. É importante ressaltar, de novo, que o aparecimento de algumas doenças está relacionado, na maior parte das vezes, a problemas socioeconômicos. Há doenças que vão ser mais frequentes em áreas com saneamento inadequado, por exemplo. No Brasil, 100 milhões de pessoas ainda não têm rede de esgoto e para 35 milhões falta água potável. Sabemos que os mais atingidos são os mais pobres. De fato, são as populações mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. É por isso que falamos tanto em racismo ambiental. Há uma parcela da população preta, pobre e periférica que frequentemente é atingida com os desastres naturais. Desastres naturais que, na verdade, são eventos climáticos ou meteorológicos extremos que poderiam ser evitados com o investimento adequado em prevenção e em mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. É o povo pobre que mais morre nesses desastres, que não são acasos da natureza, e sim tragédias anunciadas que poderiam ter sido prevenidas. Vê aqui muita gente saindo de casa. Desculpa, qual é seu nome? Neide. Como é que está a situação lá? Tá difícil, tem gente soterrada. Tiraram os vizinhos que ajudaram tirar uma criança soterrada, uma enfermeira, mãe e filha. A enfermeira está na casa de uma pessoa com as pernas quebradas e não tem ambulância. E a sua casa? Falamos tanto dos efeitos na saúde, mas não são somente essas as consequências dos eventos climáticos extremos. Qualquer tragédia como essa que estamos vendo no Rio Grande do Sul resulta em uma interrupção grave e abrupta no funcionamento normal de uma comunidade ou sociedade, afetando o seu cotidiano. Essa paralisação na vida de uma comunidade cursa com perdas materiais e econômicas, assim como danos ao ambiente, e em decorrência dos desastres vêm também os danos à saúde, por meio de agravos e doenças que podem causar mortes imediatas e posteriores. E conforme estamos vendo nessa tragédia, precisamos de esforços e recursos para reconstruir os locais afetados. As populações afetadas são incapazes de lidar com a situação com recursos próprios, e então os prejuízos vão além do lugar de ocorrência das tragédias. Além disso, desastres como esses provocam perdas econômicas severas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado que mais produz arroz. Foi colhida cerca de 80% da safra e há uma previsão de desabastecimento em decorrência do restante que foi perdido por causa das inundações. Podemos ter arroz mais caro nos próximos meses e isso vai afetar todos nós que vivemos no Brasil. Já observamos nos últimos meses aumento no preço de alimentos por causa das mudanças climáticas e El Niño. Esse ano, temos uma tendência de continuarmos com prejuízos por causa dos eventos climáticos extremos. Que ironia! Justamente o agro, que quer passar a boiada e quer flexibilizar as leis ambientais, vem tendo prejuízos com as mudanças climáticas. O problema é que esses prejuízos também afetam a economia e, consequentemente, afetam toda a nossa sociedade. Minha gente, mudar nosso modo de vida não é para amanhã, é para ontem. Temos que cobrar atitude de mudança dos líderes mundiais, frear o uso de combustíveis fósseis, melhorar a relação da economia com o planeta, pensar em agricultura mais ecológica e com menor impacto ambiental. Isso são medidas urgentes. Não é diminuindo seu tempo de banho, usando canudo de papel, que você vai mudar o que já está em curso no planeta.
Precisamos de mudanças drásticas em todos os países. Mas é claro que os países pobres não podem arcar com essas mudanças. São os países com maior poder econômico que devem mudar, porque são esses os países que mais colaboram com as mudanças no clima. Temos que exigir mudanças. É esse o papel que podemos cumprir. Isso pode começar por você, não votando, por exemplo, em negacionista climático nas eleições. Analise os fatos, os inúmeros dados, tire suas próprias conclusões, mas não deixe que pensem por você. Não acredite na desinformação que circula nas redes. A maior parte dessa desinformação é criada por setores que se beneficiam economicamente com a ideia absurda de que não existe aquecimento global. As mudanças climáticas estão aí. Você vai continuar acreditando na mentira que diz que isso não afeta a sua vida? Lembre-se, você está mais perto de se tornar um refugiado climático do que de se tornar um bilionário. Compartilhe esse episódio e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta a ciência.